mas a ideia é tentar brevemente dar uma noção aí de três tópicos, 3 pontos principais. Primeiro, como foi a prova. Segundo, o que fazer para quem passou. Terceiro, o que fazer para quem não passou. E encerrar aí com a pergunta premiada que a Tânia vai fazer para vocês. Muito bem, pessoal. De forma geral, vamos então a um comentário geral sobre a prova. Eu selecionei, fiz questão de passear um pouco pelo fórum do Correio Web para ter uma noção do que vocês, que estão fazendo a prova, estavam dizendo, qual foi a impressão geral dos alunos sobre a prova e qual foi a minha impressão sobre a prova, para a gente poder ter um panorama mais geral. A prova, na minha visão, foi infeliz. De modo geral, na média final, eu diria que a prova foi infeliz. Ela teve coisas boas, teve avanços grandes, mas ela teve retrocessos grandes. Mas também, eu queria lembrar uma coisa, porque depois que a gente faz uma prova muito difícil, eu acho que às vezes a gente perde um pouco o senso global e começa a ter aquele dilema da grama do vizinho. Que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Vejam só, eu vi muitas pessoas dizendo no Correio Web que as provas da Magistratura Federal e do MPT são mais bem elaboradas, têm um perfil de candidato escolhido, de pretenso procurador ou pretenso juiz federal mais bem definido do que a prova do MPF, etc, etc. Meus caros, isso efetivamente é síndrome da grama do vizinho. O MPF realmente pecou de modo grave em algumas coisas que nós vamos abordar aqui, mas não é verdadeiro que a prova do MPF seja menos mal elaborada, ou mais bem elaborada, ou mais mal elaborada do que a Magistratura Federal e o MPT. Basta conversar com candidatos reprovados sucessivamente no MPT, que eles certamente dirão a mesma coisa da prova. Eu, graças a Deus, não tenho nenhuma vocação para procurador do trabalho e espero que não venha a ter no futuro. Da Magistratura Federal eu posso dizer de carteirinha, porque fui juiz federal, gostava da função, mas acabei optando pelo MPF. Meu concurso na Magistratura Federal, na 4ª região, aprovou 22 candidatos. O MPF, nos seus 25 concursos, nunca aprovou tão poucos candidatos como 22. Então, é preciso que nós tenhamos atenção que, apesar da prova do MPF ter tido problemas, isso não significa de modo algum que as provas da magistratura sejam menos injustas ou menos terríveis, menos rigorosas do que o MPF, ou que tenham um perfil mais definido. Pelo contrário, caíram também questões mal elaboradas, questões mal orientadas. Então, o que acontece é que a gente vê a prova e quer se desacreditar. Não se desacreditem, não percam as esperanças por causa disso. O que nós achamos é que isso já aconteceu em diversos outros concursos de outras instituições, e a gente espera que isso venha a ser corrigido no futuro, também no concurso do MPF. Eu li, inclusive, no Correio Web, que alguém dizendo que acha muito mais interessante que o MPF siga a linha da Magistratura Federal. Na verdade, é preciso lembrar a vocês que quem seguiu foi a magistratura, que seguiu a linha do MPF. Quando eu fiz concurso da magistratura, a primeira etapa da magistratura não era dividida em grupos. Os grupos vieram por influência da prova do MPF, que há muitos anos tem grupos de disciplinas, e a Magistratura Federal acabou adotando os grupos por influência do MPF. Então, na verdade, foi a Magistratura Federal que se adequou, que se adaptou ao MPF, e não o contrário. Então, eu preciso fazer justiça com a instituição e, na verdade, o concurso do MPF é que serviu de modelo para a recente adaptação das provas da Magistratura Federal. Eu concordo que todos estejam muito frustrados, e eu também estou, porque nós que estamos na carreira gostaríamos muito de ter visto outro perfil de prova, mas é preciso que nós não percamos a linha da realidade. Eu vi no Correio Web que até agora, pelo ranking que se postou lá, de 107 pessoas havia 102 reprovados e 5 aprovados.
é muito difícil ter uma noção pelo Correio Web de o que isso representa efetivamente e de qual será o universo de aprovados. O que eu diria a vocês é o seguinte, tenham estímulo para fazer recursos. Nós estamos ainda no prazo recursal e eu acredito que, principalmente se o número de aprovados estiver muito baixo, pode ser cogitada anulação de questões. O clima interno é de demanda de procuradores. Todos vocês sabem que o MPF passou 3 anos sem fazer concurso, em razão, oficialmente, dessa reelaboração do programa do concurso, reelaboração que foi considerada, no final das contas, bastante infeliz, e há uma demanda interna por procuradores, há uma pressão interna para que sejam aprovados procuradores suficientes para permitir uma movimentação da carreira. Então, se você tem dúvida em alguma questão, eu diria que aproveite o prazo, formule seus recursos, porque existe a possibilidade de que haja, sim, anulação de questões. Só para dar um exemplo, claro que nós não vamos aqui passar o resto da noite discutindo as possíveis questões a serem anuladas. Eu separei uma que caberia, no mínimo, uma alteração de gabarito. Por exemplo, a questão 116, lá na parte de processo penal, ela afirma, foi considerada errada a alternativa que diz que a jurisprudência consolidada do STF não admite suspensão condicional do processo em caso de crime continuado. Na minha opinião, pesquisei aqui alguma jurisprudência que pode ajudar, essa assertiva que está lá na questão 116 é correta. Eu remeteria, quem tiver interesse, ao HC 89251 de São Paulo, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Lewandowski diz que o entendimento firmado na Corte é no sentido da inadmissão da suspensão condicional do processo por crime continuado, quando a pena mínima majorada for superior a 1 ano nos exatos termos da súmula 273. Então, a questão 116 caberia, no mínimo, uma alteração de gabarito, porque a alternativa assertiva correta, a assertiva que foi considerada correta para a questão 116 foi a letra C, que diz que essa alternativa 2 é incorreta. Então, só a título de exemplo, há questões que demandam alteração de gabarito, que possibilitam anulação. Então, estudem, não desistam, principalmente vocês que estão aí faltando pouco para passar, apresentem recursos, tem aí até o dia 15 para apresentação. Então, não desistam, continuem apresentando seus recursos, eu acho que vai ser importante.